Glória a Deus. Então, eu queria ler com você a partir do versículo 19 de Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, versículo 19. A nossa conferência de mulheres está se aproximando. Será já... Ó, tão animada, né? Tão animadinha, né? Então, assim, a conferência será para as mulheres e seus filhos, né? Estou brincando. Quem tem filho pode trazer, estou brincando. Presta atenção. Não teremos kids. Então, meus amigos, onde estão os pais aí? Segura teu veneno. Tu não vai deixar essa mulher que o negócio está feio para quem está aperreando mulher, presta atenção. Não vai deixar essa mulher em casa por causa de criança. Fique com os seus filhos, libere sua esposa, minha filha, vá para a conferência, deixa Deus te pegar lá, né? Não precisa ter hora para voltar. Vai-te embora e deixa Deus te pegar. E não vá trazer menino para cá para a porta, porque teu filho vai correr para dentro para buscar a mãe dele, né? O ano passado alguns homens vieram, nós vamos ajudar, e trouxe os meninos para a porta. Daqui a pouco era uma mutueira de menino correndo aqui, e as mães tiveram que sair, confusão. Então, não traga seu filho para cá se ele não dá conta de ficar longe da mãe, né? Irmão, sirva sua esposa, preste atenção na confusão que está dando, né? Então, sirva sua esposa, amém? Será um tempo específico para elas, irmão, deixa Deus pegar a sua esposa. Melhor coisa que você vai fazer para sua mulher esses dias é liberar ela para fluir. Deixa ela vir para cá, deixa Deus pegar ela aqui. Você não vai perder com isso não, pode ter certeza. Vai por mim que você não perde, né? Será um tempo muito precioso. O ano passado foi bênção, esse ano eu não tenho dúvida de que será bênção novamente, né? Nós teremos ali os lanches, terão os momentos de comunhão ali na tenda. Então, vai ser muito precioso, amém? Os maridos que ainda não compraram o kit para suas esposas, aproveita que domingo é dia das mães, né? Mas eu não tenho filho ainda. Compra do mesmo jeito, você já vai profetizando, né? Já vai profetizando. Então, no final você passa ali na livraria, o kit já está ali, você vai passar e poder ter acesso a esse material. Bora comprar kit, gente. Vamos lá, Hebreus capítulo 10. Vamos ler a partir do verso 19. Você achou aí? Vocês vieram para esse culto hoje, gente? Foi a hora que eu falo, ninguém diz nada. Aleluia. É bom de interagir um pouquinho para não ficar só, né? Hebreus 10, 19 diz assim, ó: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isso é, o seu corpo. Também temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, verso 22, aproximemo-nos de Deus, diga comigo, aproximemo-nos de Deus, com um coração sincero e com plena convicção de fé, porque o nosso coração foi purificado de uma consciência má, e o nosso corpo lavado com água pura. Mantenhamos firme a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Importemo-nos uns com os outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Agora, verso 25. E não deixemos de nos reunir, como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem aproximar-se o dia. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Nós, nessa noite, rendemos graças ao Teu nome. Tu és digno de toda honra e de toda glória, digno de toda exaltação. Nós estamos completamente vulneráveis à Tua voz, Senhor, em nome de Jesus. Amém, gente? Irmão, eu tenho observado nos últimos anos, né? Eu tenho observado um fenômeno. Eu consigo lembrar da pandemia para cá. Eu não tenho, assim, muita lembrança de como que era antes, mas da pandemia para cá, a impressão que eu tenho é que foi ficando cada vez mais confortável o distanciamento.
A impressão que eu tenho é que de 2020 para cá, foi ficando cada vez mais confortável o deixar de congregar. Parece que antes da pandemia a gente fazia mais força para congregar. Da pandemia para cá, o virtual parece que se tornou um pouco mais confortável. Então, hoje eu estou indisposto. Eu assisto pela televisão. Ok, está ótimo, beleza. Não é? A impressão que eu tenho é que isso começou a ser a ter uma constância, a ser crescente. Então, o deixar de congregar começou a ficar um pouco mais confortável. Nós passamos a abandonar a vida comunitária, não é? E começamos a abandonar a prática da comunhão. A coisa ficou um pouco mais virtual, a coisa ficou um pouco mais distante. E parece que isso, ao invés de nos incomodar, começou a nos deixar confortável. Parece, irmãos, que o virtual, que era para ser só um escape para um momento de distanciamento, se tornou de fato uma cultura da igreja. Então nós nos sentimos bem estando longe um do outro. Porque nós achamos que o ideal do culto é apenas nós assistirmos. Por isso que geralmente nós participamos de um culto como esse apenas como telespectadores. Porque para nós assistir é o suficiente. Então na hora da adoração, você não se envolve, você só assiste o culto. Na hora da palavra, você não se envolve. Irmão, muitos de vocês, daqui a meia hora depois desse culto, já não vai mais nem lembrar o que eu falei. Porque muitos de nós participamos de uma reunião como essa apenas como telespectadores. Nós não nos envolvemos, nós não cultuamos. E para uma geração de telespectadores, o virtual é suficiente. Para uma geração que só assiste, que não se envolve, o virtual é suficiente. Então, acordar de manhã cedo, tomar um banho, trocar de roupa, se arrumar para vir para uma reunião, sendo que eu posso, de pijama da minha sala de casa, ligar a televisão e assistir, qualquer resfriadozinho que me der, eu abro mão de congregar. Então, essa é uma impressão, parece que a coisa está ficando mais confortável. O deixar de congregar está ficando mais atraente. Então, depois da pandemia, eu lembro que no meio da pandemia, quando foi decretado lockdown total, Deus falou uma coisa conosco. Deus falou assim: olha, vocês não vão entrar na onda de todo mundo. Irmão, nós não gastamos R$1 com uma câmera de transmissão. Nós, durante toda a pandemia, nós fizemos 2 reuniões online pelo Zoom. Nós não fizemos uma live, porque Deus, no meio da pandemia, nos deu uma palavra. A palavra foi: cada um agora é sacerdote da sua casa. Então, nós reunimos a galera que caminhava com a gente na época e falamos assim: ó, gente, cada um agora é sacerdote da sua casa. Faça o seu culto em casa com a sua família. Pastor, e a live? Não vai ter live. Nós não tem câmera, não vamos gastar dinheiro com isso. E eu lembro que eu estava voltando de uma viagem quando foi decretado o lockdown. Estava eu e o Wesley, a gente estava vindo de Minas. E quando eu cheguei, eu liguei para o tesoureiro. E eu perguntei assim: cara, quanto é que tem no caixa? Nessa época a gente tinha um dinheirinho bom no caixa, que para nós na época era muito bom. Hoje é bom também, mas na época a gente tinha, acho que 9 mil ou 10 mil reais no caixa. Eu falei assim: cara, junta uma galera, vai lá no mercado e pode comprar esse dinheiro todo de comida. E nós fomos lá, levamos lá para o instituto, lembra que tinha uma van, né? E levamos para o instituto e compramos, irmão, enchemos o instituto de comida, fizemos ali um celeiro, estocamos comida. E esse rapaz ali botou uma luva preta na mão e saiu distribuindo comida naquele bairro todo. E nós começamos a atender a comunidade. A galera da comunicação foi para a rua, fizeram um documentário. Enfim, nós começamos a viver a vida cotidiana, normal. E parece que as necessidades, elas não nos alcançavam como estava alcançando todo mundo. Eu lembro que nós, no meio da pandemia, mudamos de prédio para um prédio mais caro. Irmão, durante toda aquela pandemia, nós pagamos oferta de gente, nós abençoamos, nós pagamos a cirurgia de uma irmã, nós ofertamos, nós distribuímos alimento, nós servimos a comunidade. Parece que no meio da pandemia a coisa, para nós, prosperou. Eu lembro que eu estava conversando com um pastor e disse assim: cara, eu estou tendo que mudar de prédio para um menor. Eu fiquei constrangido, porque a gente estava mudando para um maior, a gente ia pagar o dobro do que a gente pagava de aluguel.
E ele falou assim, cara, eu não estou conseguindo mais dar oferta dos meus obreiros, não estou conseguindo mais pagar o aluguel, o negócio está feio. E eu falei, cara, a gente está normal. Aliás, nós estamos até prosperando, não é? Porque nós não abrimos mão da comunhão, nós não abrimos mão da relação, nós não abrimos mão de servir um ao outro. E a impressão que eu tenho é que depois da pandemia, mesmo os templos se abrindo, parece que nós não conseguimos recuperar a nossa frequência. É assim ou não é? É só uma impressão. Estou jogando aqui para nós pensarmos juntos. Parece que nós não conseguimos recuperar a nossa frequência. Essa comunidade de fé aqui, ela é assim. Nós somos igual freguesia de centro. Um culto vem uma galera, no outro culto vem outra. O culto que você vem, o seu irmão não vem. O culto que o seu irmão não vem, o outro não vem. E assim nós estamos levando a vida. Se vem todo mundo, não cabe. Né? É bom que seja assim mesmo um pouquinho, para não tumultuar. Mas nós somos assim. A gente se sente confortável em participar de uma reunião e ficar 3 sem vir. Não mexe conosco. Não mexe com a gente. Falta um culto, chegar atrasado. Tudo isso, irmão, está tudo muito confortável. Não mexe mais conosco, está tudo certo dentro da gente. O filho que a gente orava para ter, agora a gente diz que está atrapalhando a gente no culto. O trabalho que a gente clamava para Deus liberar sobre nós, e Deus deu, agora a gente diz que não tem mais tempo porque Deus... E parece que aquilo que Deus nos deu, nos distanciou dele. Parece que aquilo que a gente clamava para Deus nos dar, parece que agora nós estamos distanciando de Deus porque Ele nos deu. Não é? E aí tudo bem, está tudo certo. A gente vai um, não vai outro. Por quê? Porque nós não entendemos o poder da congregação. Nós achamos que nós temos o direito de dizer assim, não, hoje eu não vou, porque eu não quero. Irmão, muitos de nós temos a desculpa de usar a nossa família para dizer que não, eu vou cuidar da minha família, hoje eu vou congregar em casa, congrega em casa segunda-feira. Falta o seu trabalho para congregar em casa. Nós não temos ideia do poder que há na congregação. Não temos ideia, não passa pela nossa cabeça. Nós usamos da desculpa da nossa família. Irmão, sabe qual é a melhor coisa que você pode fazer pela sua família? É criar os seus filhos dentro de um ambiente comunitário da vida da igreja. Melhor coisa que você pode fazer. Não, eu vou cuidar da minha família, eu vou ficar em casa, vou faltar o culto. Falte o trabalho. Falte o aniversário, a festa. Por que é só o culto que a gente falta? Porque nós não alcançamos o entendimento do quão importante é estarmos reunidos como igreja. Quase estão entendendo isso, irmãos? Então, por trás desse distanciamento, existe uma realidade que me preocupa. Sabe qual é a realidade? Nós nos tornamos um povo salvo, porém disperso. Nós somos um povo que Cristo libertou, porém, a impressão que eu tenho é que Ele está fazendo mais força para nos reunir do que Ele fez para nos libertar. E a igreja de Jesus é um povo que foi liberto, mas ele não foi liberto para ser enviado, ele foi liberto para ser reunido. E só depois de ser reunido é que esse povo vai ser enviado, porque ele não envia quem está disperso. Quantos estão entendendo isso? Por isso que é a partir da vida comunitária da igreja que eu e você podemos ser enviados para cooperar com a missão de Deus. Então nós nos tornamos um povo salvo, porém disperso. Um povo salvo que vive cada um a sua realidade, a sua vida. A impressão que eu tenho, irmãos, é que nós estamos nos tornando um corpo fragmentado. Um corpo fragmentado. Parece que nós estamos em meio a um movimento crescente de fé sem vínculo. Fé sem vínculo. E sabe o que nos faz igreja? Sabe por que nós aqui somos igreja e um grupo que deve estar reunido em qualquer outro lugar dessa cidade hoje não é? Mas por que que nós aqui deve ter, sei lá, 100 pessoas deve ter aqui. Por que deve ter 100 pessoas em algum lugar dessa cidade agora nesse momento? Num restaurante, sei lá. Vamos supor que tenha 100 pessoas num restaurante agora. Por que nós aqui somos igreja e quem está reunido num restaurante não é? O que nos faz igreja? É só uma placa laranja na porta, laranja não, que nem é laranja, né? É só uma placa na porta com o nome, igreja tal, pronto, nós somos igreja porque nós estamos dentro de um prédio que tem um... E se eu pegar uma placa e botar na frente do restaurante? Vira igreja?
Sabe o que nos faz igreja? O que nos faz igreja é o vínculo que nos une. Então não adianta só ter fé, para ser igreja tem que ter vínculo. Amém? Então o fato de você frequentar um culto não te torna membro de um corpo. Você pode você pode ser visitante de uma comunidade de fé há 10 anos. Você pode passar 10 anos sendo um visitante, indo todo culto de domingo. Mas se não tiver vínculo com a vida da igreja, você não se torna parte do corpo. Então nós estamos nos tornando um povo que tem fé, mas que não tem vínculo. Nós somos um povo que, a impressão que eu tenho é que nós estamos desenvolvendo uma espiritualidade sem comunidade. Somos um povo espiritual, mas que não vive como corpo. Parece que nós queremos encontrar um meio de viver uma devoção sem precisar da igreja. Nós estamos tentando encontrar esse meio. E aí, meus irmãos, nós estamos diante de uma geração marcada por rupturas silenciosas. Esses dias eu fui pegar um voo, estou lá na fila do aeroporto. Aí eu olho para o balcão, tem um carinha que andava por aqui. E eu só lembrei desse cara porque eu vi ele. Aí a gente começa a procurar um monte de argumento. É porque a gente não discipula. É porque a gente não... Mas o problema é que a gente não tem como discipular quem está longe. Discipulado é resultado de uma aproximação. A Bíblia diz que Jesus só começou a discipular os seus discípulos porque ele sentou e os discípulos se aproximaram. O problema é que a gente quer ficar de longe e quer ser discipulado e a gente reclama que não está sendo discipulado. Porque ninguém me discipula. Mas como que discipula? Tu nem chega perto. Só se for gritando de longe. Você entende isso? A gente está dentro da nossa realidade e a gente quer que alguém fure a nossa bolha para nos ensinar alguma coisa. Não, eu não sou discipulado. Sai de dentro da bolha, amigo. Vamos viver a vida comum da igreja. Deixa a comunidade formar quem você é. Nós somos uma geração marcada por rupturas silenciosas. Nós estamos juntos. Aí a gente vai sair de perto caladinho. Quando se espanta, sumiu. Está longe. Vamos promovendo rupturas silenciosas. Não queremos nos envolver demais, porque a qualquer momento eu distancio e ninguém vai sentir minha falta. Essa é a marca da nossa geração. Então nós precisamos, irmãos, pensar um pouquinho nessa noite. Como nós fazemos para voltar? Eu não estou falando voltar apenas a frequentar uma reunião. Eu estou falando voltar de fato a viver como corpo de Cristo. Como restaurar essa vida comunitária que sustenta o nosso chamado? Porque não se engane, o seu chamado é sustentado pela vida da igreja. Amém? Irmão, não tem como você desenvolver um chamado vivendo de forma isolada. Não tem como. Não faz sentido. Não faz sentido. Nem os dons do Espírito faz sentido para quem vive só. Nem o fruto do Espírito faz sentido para quem vive só. Longanimidade. Você precisa de longanimidade para quê se você vive isolado? Paciência. Paciência para quê se você vive só? Nada faz sentido se você vive isolado. Você está entendendo isso? Então, como nós vamos restaurar essa vida comunitária que sustenta o nosso chamado? Como, irmãos, resgatar o valor de estarmos juntos? Como nós vamos resgatar esse valor de volta? Como nós vamos resgatar a importância de andarmos como um só? Quando, na verdade, parece que tudo ao nosso redor nos empurra para o isolamento. Outro dia alguém falou para mim assim: pastor, o senhor é muito vulnerável, você fala muito da sua vida. Eu falei: cara, porque eu confio na comunidade. Se eu sou vulnerável e falo da minha vida e isso é um problema, o problema não vai ser meu. Eu estou tentando viver como Jesus nos mandou viver. Porque fazer parte do mesmo corpo não é frequentar o mesmo culto, é viver a mesma vida, irmãos.
Você está entendendo isso? Cara, você vai sofrer, você abre muita vida. Meu amigo, se você pega o que você conheceu de mim e sai por aí distorcendo, o problema não é meu. O mau caráter não sou eu. Então Deus está nos chamando para esse lugar. E vamos lá. Pensando nisso, nesse pano de fundo que eu armei até aqui, entra o texto que nós acabamos de ler. O que isso tem a ver? O que isso tem a ver? O autor de Hebreus começa dizendo que nós temos plena confiança para acessar um lugar. Porque um sumo sacerdote foi na nossa frente e abriu um caminho. É isso que ele está dizendo aqui. Vocês estão me acompanhando, amém? Nesse ponto aqui, essa carta aos Hebreus, ela nos chama para algo. O autor aqui faz um chamado que a gente não pode ignorar. Verso 22, ele fala assim, ó: tendo em vista que um sumo sacerdote abriu o caminho e que agora nós podemos acessar, ele faz um chamado. E qual é o chamado? Verso 22. Aproximemo-nos de Deus. Está aqui comigo, irmão? Então ele está dizendo assim, gente, presta atenção. Um sumo sacerdote abriu o caminho, o acesso foi liberado. Não é? O acesso foi liberado. Pelo sangue de Jesus, esse caminho foi aberto. Agora nós podemos acessar o lugar mais íntimo da presença. O santíssimo lugar. Agora, a desculpa já não é mais que o caminho está fechado, que a porta está fechada, que o véu está impedindo você de ir. Não é mais essa a desculpa. Qual é a desculpa agora? Qual é o problema agora? O problema agora fica claro. Tenta dizer assim, gente, o caminho está escancarado. Porém, mesmo o caminho estando escancarado, você precisa se aproximar de Deus. Irmão, nós estamos falando de Deus, não estamos falando de Rogério Ribeiro. Deus. Se Deus, que é Deus, espera que você se aproxime dele, por que você espera que alguém aqui vai buscar você? Ah não, pastor, é porque a Bíblia diz que o verdadeiro pastor deixa as ovelhas no aprisco e vai em busca daquela que se perdeu. A Bíblia não fala isso. A Bíblia não fala isso. Primeiro, a Bíblia não diz que as 99 ficam no aprisco. A Bíblia diz que as 99 ficam no campo. Enquanto ele vai buscar a que se perdeu, ele deixa as 99 aonde? No aprisco, onde está tudo cercado? Não, no campo, está tudo aberto. Então ele corre um risco. Sim ou não? Qual o risco que ele corre? De deixar as 99 no campo, ir atrás da que se perdeu e quando voltar ter perdido as 99. Porque não tem nada para cercar, está no campo. Então por que ele tem a confiança de deixar as 99 no campo e ir em busca da que se perdeu? Por causa do nível de maturidade das 99 que ficaram. Porque se as 99 não têm um nível de maturidade suficiente, ele vai atrás da que se perdeu e perde as que ficaram. Irmão, o bom pastor não poderia deixar as 99 imaturas no campo e ir buscar a que se perdeu. Então qual é o problema aqui? É o pastor que vai ou que fica? É nenhum dos dois. É o nível de maturidade das ovelhas, que vão esperar o pastor voltar em busca daquela que se perdeu. Pastor, é porque tu não sai, é porque tu não amadurece. É porque os líderes não vão em busca das que se perderam, é porque você ainda é menino espiritual e a gente tem que estar te vigiando para você não cair. Aleluia. Você entende isso, irmão? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, esse é o bom pastor. Ele não está falando de mim, ele está falando de um pastor que é bom. Eu sou um pastor mau. Eu sou ruim. Amém, gente? O bom pastor. Então Deus está dizendo, gente, presta atenção. O autor de Hebreus está dizendo, gente, o caminho está aberto. O véu foi rasgado. O sangue que Jesus derramou abriu o acesso. E agora? Agora vocês têm que se aproximar de Deus. Agora depende de você essa aproximação. A desculpa já não é mais o caminho fechado. A desculpa é o seu distanciamento. Irmão, no fundo, nós não nos aproximamos porque não queremos. Porque de longe é mais fácil de usar os meus disfarces. De longe todo mundo é santo.
De longe está tudo certo. De longe está tudo lindo. De longe a glória está envolvendo o templo. Ezequiel capítulo 8. O profeta descreve uma visão, uma mão. Irmão, Deus estava tão irado que ele nem apareceu, ele só foi a mão dele assim, ó. Ele viu uma mão que pegou ele pelo cabelo. Será que ele estava com raiva? Ele pega pelo cabelo, ele não pega nem pela mão, ele pega pelo cabelo e leva para o templo em Jerusalém. E ele faz uma pergunta: o que você está vendo daqui? Ele fala assim: eu estou vendo a glória do Senhor envolvendo o templo. De longe, está tudo lindo. Irmão, de longe é só glória. Aí ele fala assim: ah, é a glória? Pois se aproxima. Aí ele aproxima ao ponto dele enxergar por meio de um buraco na parede o que estava acontecendo dentro do templo. E sabe o que estava acontecendo dentro do templo? Os líderes estavam se prostituindo com as imagens do ciúme de Deus. Mas por fora ele estava vendo a glória, mas se aproximou um pouquinho, ele viu a bagaceira que estava dentro. Irmãos, assim é a nossa vida. É melhor ficar de longe, porque de longe o irmão pensa que você é crente. De longe o irmão pensa que você é espiritual. Se aproximar um pouquinho, ele vai ver que você não é esse cara de oração que você paga por aí que é. Você não é esse homem honrado. Você não tem essa hombridade que você paga por aí que tem. Então é melhor a gente ficar de longe, porque se aproximar você vai saber quem nós somos. Por isso que a gente não quer se aproximar, irmãos. Porque aqui no culto de domingo, eu digo para todo mundo que eu sou crente, que eu sou espiritual. E quem vai provar isso? Só a relação vai provar isso. Só a aproximação vai provar isso. Amém? Então qual é o caminho que nós temos que trilhar para nos reaproximar novamente de Deus? Esse caminho, como o próprio texto aqui afirma, ele passa inevitavelmente pela comunhão com os irmãos. Entenda uma coisa: depois de apresentar Jesus como o sumo sacerdote sobre a casa de Deus, não é? Amém, gente? Depois de apresentar Jesus como sumo sacerdote sobre a casa de Deus e declarar que Ele próprio abriu o novo e vivo caminho, que nos conduz à presença divina, o autor, ele nos oferece uma convocação: aproximemo-nos de Deus. Irmão, aqui essa é a ideia central que sustenta todo esse texto. Todo esse texto, tudo que veio antes e tudo que vem depois disso, é para chamar a atenção para essa convocação. Aproximemo-nos de Deus. Preste atenção. Aproximar-se de Deus não é apenas aqui uma sugestão espiritual que o autor está fazendo. Não é uma sugestão. Aproximar-se de Deus é o fim último da jornada cristã. Preste atenção. Tudo que fazemos na vida precisa ser para nos aproximar de Deus. Eu estou fazendo entender, gente? Você está conseguindo pegar aqui? Então, essa convocação não é uma sugestão. Essa convocação é o propósito da nossa existência. Tudo que fazemos precisa ser para nos aproximar de Deus. Toda a movimentação da sua alma, todo o esforço da sua fé, toda a sua disciplina aponta para esse destino, estar mais próximo dele. Amém? Mas como se dá essa aproximação? Como é possível? Qual é o caminho prático para nós nos achegarmos ao Deus vivo? O texto responde. Aí depois do autor chamar para uma aproximação, ele apresenta aqui uma sequência de instruções. A impressão que eu tenho é que ele é como se ele estivesse traçando um mapa. Está aqui comigo, irmão? Ele está traçando um mapa. Se você seguir esse mapa, você se aproxima de Deus. Então ele fala de algumas coisas a partir daqui. E entre elas está o que muitos de nós subestimamos. Aí chega no verso 25, que é onde eu queria chegar. Vocês precisam se aproximar de Deus, porque o caminho foi aberto. Tá, como que se faz isso?
autor de Hebreus, ele traça um mapa. E um desses passos é: não deixem de reunir, como se tornou costume de muitos. Irmão, o problema não é você deixar de congregar. O problema é quando você se acostuma. É quando isso se torna uma prática na sua vida. É quando isso não mexe mais com você. Ah, é só mais um culto. Aí você precisa começar a se preocupar. Não, é só mais uma reunião. Aí você precisa começar a se preocupar. Aqui eu vejo uma chave espiritual que, se nós conseguíssemos ter domínio sobre ela, a nossa vida espiritual seria outra. Ele nos entrega uma chave. O que ele está nos ensinando, irmãos, é que a vida comunitária, essa prática que muitos de nós não levamos a sério, essa prática de se reunir como um corpo de Cristo, isso aqui não é um detalhe periférico da vida cristã. Não. O que ele está dizendo é que essa prática de se reunir, de se congregar, é um meio essencial para se aproximar de Deus. É muito mais sério do que a gente imagina. É muito mais sério do que a gente imagina. É um meio de se aproximar de Deus. Irmão, preste atenção. A comunhão não é um acessório da sua fé. A comunhão não é como usar um relógio como esse, que você bota uma roupa e fala: deixa eu ver se combina. Ah, não combina, não vou usar. Não, a comunhão para a sua vida espiritual não é um acessório, que você usa quando combina, que você usa quando você acha que está legal. Não. A comunhão é um ambiente onde Deus se revela. A comunhão é um ambiente onde Deus cura. A comunhão é um ambiente onde Deus edifica. Você está aqui comigo, irmão? Isso é a comunhão. Então, negligenciar a congregação é comprometer o caminho que nos leva para a presença. Se você diz para mim que você se aproxima de Deus, mas se distancia de todo mundo, eu duvido que você está próximo de Deus. Você está aqui comigo, irmão? Então, cada um de nós precisamos ser encorajados pelo próprio Deus. E cada um de nós precisa de encorajamento uns dos outros. Você é desafiado, irmãos, a quando terminar essa reunião, você lembrar de alguém que não está aqui. E não ligar cobrando, não mandar uma mensagem cobrando, mas encorajar, dizer: querido, senti sua falta na reunião hoje. Eu fazia muito isso, até que alguns dois me tratou mal, eu deixei de fazer, mas vou voltar a fazer de novo. Eu peguei umas 2 porradas por causa disso. Mas vou voltar de novo, deixa apanhar, não tem problema não. Só mais um. Dizer assim: cara, senti sua falta na reunião hoje. Vamos estar juntos na próxima mesa do Senhor. Encorajar uns aos outros, irmãos. Amém? Amém? Então, a liberdade precisa nos conduzir para a comunhão. Não, eu sou livre, por isso eu não vou. Não, você é tão livre que você não falta. Obrigado, meu bem. Você é tão livre, mas tão livre, que você decide estar junto. Você é livre para ir para longe, mas você decidiu fazer parte. Amém? Essa é a ideia da comunhão. Nós precisamos entender uma coisa, irmão. Deus poderia se manifestar para as nações. Deus poderia se revelar para as nações no Velho Testamento de forma sobrenatural. Deus poderia abrir um telão no céu, como esse telão aqui, ó, e se mostrar para todas as nações. E todas as nações conheceriam quem Ele é, sim ou não? Ele poderia fazer isso.
Deus poderia, irmãos, fazer como Ele faz hoje, em muitos relatos que nós lemos e acompanhamos. Ele poderia, Jesus poderia ser o seu próprio representante. Ele poderia ir lá, como Ele está fazendo com muitos muçulmanos, por exemplo. Ele está aparecendo em sonhos para muita gente e ir resgatando pessoas. Irmão, nós estamos falhando tanto em apresentar o Cristo, que Ele está tendo que vir Ele mesmo se apresentar. Está entendendo isso? Nós estamos abrindo, nós estamos, irmão, tão envolvidos com a nossa própria vida. Eu não conheço, assim, tá com muitos anos que eu não conheço alguém. Eu lembro quando eu era adolescente, eu ficava ouvindo as histórias de missionários, né, antes de me desviar, e aquilo começava a aquecer meu coração. A história de um cara que tinha tudo e deixou tudo para ser missionário no deserto do Atacama, não sei por onde, na África, no Sudão. Cara, hoje, muito difícil, porque nós estamos tão envolvidos com a nossa própria vida. Irmão, a gente não dá conta de sair domingo, porque está cansado para vir no culto, a gente vai deixar a vida para ir fazer missões. Não vai. A gente não vai. Nós estamos falhando tanto em demonstrar Deus, em apresentar o Cristo como corpo, porque Deus poderia se apresentar no Velho Testamento de forma pessoal. Ele poderia ir em todos os povos e dar um jeito de que todos os povos o conhecessem. Mas sabe, irmãos, Deus escolheu se manifestar por meio de um povo. Deus disse assim: olha, as nações irão me conhecer. Como, Deus? Vendo como vocês vivem, Israel. As nações irão me conhecer por meio de vocês. Ele está dizendo assim: todas as nações irão ver como vocês vivem e irão conhecer a mim. Irmãos, esse princípio ainda é o mesmo. Deus escolheu se manifestar por meio de um povo, e esse povo é a igreja. Então nós precisamos cada vez mais, se queremos tornar o nome de Jesus conhecido nas nações, precisamos nos aproximar uns dos outros, fazer parte desse corpo. Então, é como se o autor de Hebreus nos ensinasse algo muito profundo, e ao mesmo tempo muito surpreendente. Ele está nos ensinando que nós nos aproximamos de Deus na medida que nos aproximamos uns dos outros. Se aproximem de Deus, como? Congreguem-se. Se aproximem uns dos outros. O caminho foi aberto, o véu foi rasgado, o sangue abriu o caminho, agora só falta vocês se aproximar. Beleza, Deus, estou doido para me aproximar, como é que eu faço? Faça parte de uma congregação, faça parte de uma comunidade, viva em comunhão, não isole a vida, não viva de forma individualista, não viva para si mesmo. Meu Deus, se nós entendêssemos isso ficou muito claro para a igreja a partir do Pentecostes, muito claro. A igreja nasceu dentro dessa realidade. Quantos estão entendendo isso, irmãos? A vida comunitária, ela não é só um reflexo da fé. A vida comunitária é o ambiente onde a sua fé, ela vai ganhar forma. Você entende isso? A vida comunitária é o ambiente onde a sua fé ganha um corpo, carne. É onde a sua fé ela é percebida. É onde a sua fé ganha expressão. É na vida comunitária. É em meio à comunidade. Então o caminho mais real, o caminho mais palpável de nos achegarmos ao Senhor, passa necessariamente pelo encontro com o seu povo. Não tem como se aproximar de Deus se distanciando da igreja. Não tem como se aproximar de Deus se distanciando da congregação, da comunhão.
Deus se revela também no meio do seu povo, não apenas no secreto do teu quarto. Amém, gente? Então, essa expressão, como é costume de alguns, carrega uma advertência que para mim é muito séria. Muito séria. E eu consigo ver nitidamente no nosso meio irmãos que se acostumaram a deixar de congregar. Então ele vem um, falta dois. Ele vem dois, falta quatro. Parece que ele vai, sabe, aquele joguinho, vai criando life, vai criando vida. Não, eu tenho aqui 3 vidas, eu vou perder 2. Aí depois eu vou mais 2, aí eu ganho mais 2. Aí eu perco uma, sabe? Aí a gente vai fazendo conta. Ah, eu já fui 2 esse mês, posso faltar 2. Ah, mês que vem eu vou 3, falta 3. E a gente vai. Como se estar aqui é só para me encher um pouco mais. E não. Não. Se aproximar da congregação, entenda bem, eu não estou falando desse lugar, eu estou falando de um povo, e não de um prédio. Fazer parte de uma congregação nos aproxima de Deus, irmãos. Você está entendendo isso? Amém? Então, já havia, aqui no contexto, né, entre os cristãos hebreus, já havia pessoas que cultivavam o hábito de se ausentar das reuniões da congregação. Se tornou habitual de alguns. E aí, por detrás dessa ausência, o que eles faziam? Presta atenção aqui, ó. Por trás dessa ausência, o que eles faziam? Eles escondiam alguns disfarces perigosos, sutis. Por trás dessa ausência, eles escondiam, por exemplo, uma piedade distorcida. Por trás dessa ausência, eles nutriam uma ideia de que eles eram espirituais demais. Então, se eu me misturar, eu me contamino. Eu estou buscando a Deus na minha casa. Por trás dessa ausência, eles escondiam disfarces de espiritualidade. Não, eu estou buscando a Deus com a minha família. Na verdade, é um disfarce, não é? Por trás dessa ausência, muitos de nós carregamos uma presunção espiritual. Congregar é coisa do passado. Buscar a Deus em comunidade é ultrapassado, é desnecessário. Talvez, por trás dessa ausência, nós estamos escondendo um declínio silencioso do nosso fervor. Nós não queremos ir para o culto, porque se nós estivermos congregados, reunidos, todo mundo vai ver que eu sou frio. E eu quero transmitir a imagem de alguém que está aquecido. Talvez por trás dessa ausência, eu estou escondendo uma falsa imagem de espiritualidade. Então eu vou ficar por aqui, porque na igreja todo mundo acha que eu sou homem de Deus, que eu sou o homem da palavra. E se eu for congregar demais, o povo vai ver que é só zoada. Decorei 2, 3 versículos e tinha um irmão uma vez caminhava com a gente, que quando ele começou a caminhar com a gente, ele parecia ser um cara muito culto, muito profundo na Bíblia. Eu falei, esse cara vai nos ajudar. Então, nas nossas primeiras conversas, ele trouxe assim umas paradas muito profundas. E depois acabou. Então, todas as vezes que eu chegava no lugar, ele calava. E ele nunca conversava com a mesma pessoa mais de 2, 3 vezes. Era só com gente nova. Porque ele decorou uma revelação, ele decorou um livro. E depois, ele não tinha mal o que dizer. Então, distancia um pouquinho, porque se a gente ficar muito junto, você vai ver que aquilo ali é só uma capa. A vida comunitária, irmãos, desnuda a nossa alma, mostra quem nós somos de verdade. E para muitos de nós isso é trágico. Então é melhor ficar de longe. É melhor a gente dizer que está conservando a nossa família, é melhor a gente dizer que está... A melhor coisa que você pode fazer para a sua família, irmãos, é trazê-los para a congregação. É trazê-los para fazer parte do mesmo povo. Porque se você não traz os teus filhos para fazer parte do mesmo povo agora, você vai ter dificuldade de trazê-los depois. Como estão entendendo isso, irmãos? Então, seja qual for a causa,
Esse texto, ele confronta uma ideia recorrente e enganosa que está no nosso meio. Que ideia é essa? A ideia de que é possível se aproximar de Deus enquanto nos afastamos da comunidade. Isso é engano. É engano. Essa verdade, ela é uma verdade dura, mas ela é muito necessária. Quem se distancia dos irmãos está, na prática, se distanciando do próprio Deus. Irmãos, não tem como manifestar amor por Deus se não manifestar amor pelo seu irmão. Como que você diz que ama a Deus que você não vê, se você não consegue amar o teu irmão que você está vendo toda hora? É assim ou não é que a Bíblia diz? Não há aproximação vertical que despreza a comunhão horizontal. Não, eu amo Jesus, cara, eu amo a presença de Deus. O que eu não gosto é da igreja. Rapaz, eu não suporto a igreja. Não, irmão, você não suporta Jesus. Porque não há intimidade com o Pai que ignore a comunhão com o Filho, e que ignore a comunhão com o Espírito, e que ignore a comunhão com o seu corpo. Você está aqui comigo, irmãos? Então, o Deus que habita em nós, Ele deseja ser encontrado no nosso meio. Ele deseja ser encontrado no nosso meio. Então, a ordem é: aproximemo-nos. Aproximemo-nos. Essa palavra, aproximemo-nos, ela é encontrada também em Atos capítulo 12. Eu estou terminando, segura só mais um pouquinho. Atos capítulo 12, versículo 13, não precisa abrir, só anota. Quando Pedro é liberado da prisão, ele vai para onde alguns irmãos estavam reunidos, não é? E a Bíblia diz que quando ele toca na porta, ele bate na porta, uma criada, uma serva, ela se aproxima da porta para liberar o acesso para Pedro entrar no mesmo lugar que eles estavam reunidos. Essa palavra aproximar da porta é a mesma palavra que o autor de Hebreus usa aqui, não é? É a mesma palavra. O que a gente entende aqui? Isso aqui não é só uma coincidência linguística, irmão. Pedro tinha uma opção. Ele foi preso, ele foi maltratado, só que agora ele está livre. Irmão, vamos lá, imagina comigo, aciona o mundo de Bob. Vamos supor que você foi preso. E não estou falando aqui que você foi preso por defender um político, eu não estou falando que você foi preso por, porque você diz que alguém levantou falso testemunho contra você e você deu mesmo vazão para isso. Não, eu estou falando que você foi preso por falar de Jesus. Não confunda perseguição com mau caratismo, amém? Eu não estou falando aqui de você ser preso porque estava acampado na porta de um quartel, ou porque falou mal do presidente, ou porque falou mal... Não, eu estou falando de ser preso porque você falou bem de Jesus, que foi o caso aqui, não é? Pedro foi preso. Aí você foi preso porque você estava pregando o evangelho em praça pública. Aí os cabas te pegaram e jogaram na prisão. E não só te prenderam, te deram uma coça, pressão psicológica, tortura, enfim. Aí Deus te liberta de lá. Para onde você vai? Você vai procurar um lugar seguro. Concorda comigo? Sim ou não? Imagina o lugar para onde você ia. Imagina a mesma cena. Cara, fui preso e agora fui solto. Para onde você iria? Muitos aqui pegavam um carro aqui, um ônibus, um barco, alguma coisa, e só não queria ficar aqui. Saía sem destino. Mudar de país, para aqueles que têm um recurso um pouquinho maior, né? Mudar de cidade, mudar de bairro, enfim, você ia embora. Pedro foi liberado da prisão. Sabe para onde que ele foi? Para o lugar onde os outros irmãos estavam reunidos. Sabe por quê? Pedro, ele poderia fugir, ele poderia se esconder, ele poderia festejar sua liberdade, sim ou não? Mas sabe o que foi que Pedro escolheu? A comunhão. Ele poderia correr, ele poderia fugir, se esconder, festejar, mas ele escolheu a comunhão. Sabe por quê? Porque ele queria se aproximar de Deus.
Sabe como que ele fez isso? Não foi indo para o monte e ficando jejuando e orando durante 60 dias, 90 dias, não. Ele pensou, aonde que está a igreja agora? Aonde que os meus irmãos estão agora? Eu preciso me aproximar de Deus. Vou até eles. Vou até eles. Sabe por quê? Porque ele sabia que ele não podia viver fora do corpo. A sua liberdade não o empurrou para longe. A sua liberdade o trouxe para perto. Juntou novamente com seus irmãos. O trouxe novamente para o centro da comunhão. Sabe por quê? Porque ele entendeu que ser livre era ser dependente do outro. Ser livre era ser próximo do outro. Ele entendeu que estar solto das correntes do mundo significava estar ligado pelos vínculos da fé. Isso que ele entendeu. Ah não, eu sou livre, então eu não preciso ir todo culto, eu não preciso estar com os meus irmãos, eu não preciso abrir minha vida para ninguém. Não, você está aprisionado e não sabe. Porque quem é livre está junto. Quem é livre congrega. Quem é livre fala assim, querido, toca na minha vida, vê se há em mim algum caminho mau, me avalia. Quem é livre faz isso. Para onde nós vamos, irmãos? Jesus te libertou, coisas que foram livres, libertos. Amém? Para onde você tem ido? Depois que Jesus te libertou? Você foi viver sua vida. Depois que Jesus te libertou, você foi para onde? Você foi buscar viver sua própria vida? Eu sei que é uma pergunta incômoda, mas é uma pergunta necessária. Muitos de nós experimentamos a graça da libertação, porém escolhemos a distância da comunhão. Você entendeu isso? Muitos de nós experimentamos a graça da libertação, mas escolhemos a distância da comunhão. Nós imaginamos que a liberdade nos concede um direito de se isolar. Não, irmãos, você não estava isolado porque estava livre, você estava isolado porque estava preso. Pedro só estava distante da comunhão por estar aprisionado. Depois que ele foi livre, ele voltou para a comunhão de novo. Se distanciar da comunhão é sinal de cadeia, não é sinal de liberdade. Você está entendendo isso? Irmão, presta atenção. Nós esquecemos que o isolamento não é um sinal de maturidade. Não, eu sou maduro, eu vou viver só. Não. Isolamento não é sinal de maturidade. Irmão, isolamento é sinal de recaída. Você recaiu. A verdadeira liberdade não foge da comunhão. Receba essa palavra no seu espírito. A verdadeira liberdade corre em direção à comunhão. A verdadeira liberdade não foge da comunhão. Pedro saiu da prisão e foi para onde os outros irmãos estavam reunidos. Por que ele estava longe? Ele estava longe porque ele estava preso. Pedro só estava longe da comunhão porque estava preso. Depois que ele foi livre, ele voltou para a comunhão novamente. Não, eu sou livre, eu vou me distanciar da comunhão. Não. Se você está distante da comunhão, você está preso. A verdadeira liberdade não foge da comunhão, querido. Não foge. Ela corre em direção à comunhão. Se você está livre, então você corre para a comunhão. Quantos estão entendendo isso? Quando nós deixamos de nos reunir, quando nós perdemos o prazer de estar entre os irmãos, nós revelamos que talvez nós ainda estamos presos. E assim, eu não vou chamar você para vir aqui na frente, eu não vou dizer para você levantar a mão, eu vou te dar um alerta. Olhe para dentro de você. Olhe para dentro de você. Se você encontra dentro do seu coração, se você perdeu o prazer de estar em família, se preocupe, você pode estar preso. Se você perdeu o prazer de estar em comunhão, levante as anteninhas, esteja alerta, você pode estar preso. Quantos estão entendendo isso, irmãos?
mas talvez não, as cadeias não são visíveis. Talvez as cadeias são espirituais, são sutis. Talvez a cadeia pode ser o orgulho. Talvez a cadeia pode ser a autossuficiência. Talvez a cadeia pode ser mágoas que você não resolveu. Talvez as cadeias podem ser independência disfarçada de santidade. Talvez você está preso em cadeias. Então a liberdade em Cristo não é ausência de vínculo. Não é. A liberdade em Cristo é só uma troca de senhorio. Como eu sempre falo aqui, evangelho, irmão, não é você viver do jeito que quer. O evangelho não te liberta para você viver do jeito que quer. O evangelho te torna prisioneiro de Cristo. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Então, meus amados irmãos, não há aproximação real com Deus que vai acontecer a parte da comunhão com o seu povo. Não há. A verdadeira liberdade sempre nos traz de volta para a vida comunitária. Você pode dizer amém? Então eu queria que você, nessa noite, eu queria que você olhasse para dentro de você mesmo. Eu queria que nessa noite você olhasse para dentro do seu interior. Como é que está o seu coração com relação à vida comunitária? Será se o deixar de congregar, o deixar de estar em comunhão, e fazer parte da congregação, será se isso está se tornando um costume? Será se você está perdendo o prazer pela vida comunitária? Eu queria que você fechasse os teus olhos e nós pensássemos um pouco sobre isso. Nós vamos adorar um pouco e nós vamos pensar um pouco sobre isso. Se você olha para um momento como esse, só como mais uma reunião, irmão, você precisa repensar. Você precisa repensar, não é só mais uma reunião. É uma oportunidade de nos reaproximarmos de Deus. É uma oportunidade de nos reaproximarmos de Deus. Feche os teus olhos, começa a falar com o Senhor.